Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, queridos telespectadores do Atualidades Pampa. Cá estamos nós de novo para mais uma semana, depois de um final de semana infelizmente violento, não só em Porto Alegre, como já é rotina, mas também com aquele ataque em Orlando, numa boate gay. A gente vai tratar desse assunto aqui no Atualidades Pampa. Mas também a gente vai tratar de amenidades, de coisas boas. Afinal de contas, nós precisamos ter coisas boas para falar com vocês, para que a vida não fique tão pesada. Porque assim, tem muita gente tão irritada, mas tão irritada porque os estudantes, sabe, que já estão invadindo as escolas, agora estão lá na Assembleia Legislativa. Alguns dos programas que estavam previstos para acontecer essa noite na Assembleia Legislativa, palestras, entre outras coisas, tiveram que ser suspensas em função dessa ocupação. Todos esses temas serão tratados aqui por essa bancada quase completa, porque a Magda Beatriz trocou a quinta-feira pela segunda-feira e agora está na caminhonete preta. Mas a gente está aqui junto com você e você pode participar através do WhatsApp e através do e-mail atualidades@pampa.com.br. A gente espera a sua participação. Fica ligado que o Atualidades Pampa está recém começando. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Vou passar o nosso WhatsApp para quem? Quer ficar com ele hoje, Chicão? Não, nem pensar. Não. Ele tem uma versão ao WhatsApp. Então vai lá com o nosso colega Gustavo Vitorino. É o responsável pelo WhatsApp. Por favor, mandem mensagens carinhosas. Para mim, claro, todas serão lidas. Todas as demais serão ignoradas. E, por favor, coloque também o seu nome, porque senão ele diz que não pode ler a mensagem se não tem nome e identificação. Isso, assim. Mesmo que o nome não seja verdadeiro, né? Porque isso a gente nunca sabe. Não, tem tanta pegadinha na internet que a gente não sabe nada. Mas eu acho que eu proponho que a gente comece com os temas mais, assim, duros no final de semana, né? Aqueles mais pesados, para depois a gente conseguir se livrar deles e quem sabe, ir para um tema mais leve, o que está difícil. Eu tenho uma prioridade nesse assunto, porque eu, como sou professor de História, e nessa bancada eu sou o que mais domina o cenário internacional, sociopolítico, porque eu estudo isso, tenho pós-graduação em antropologia. E quando eu disse que Donald Trump ia ganhar, ele já ganhou. Porque o maior estadista, na minha avaliação, nos últimos 30 anos, na avaliação de quem entende história, e não quem quer fazer politicamente correto, se chama George Walker Bush. George Walker Bush, que é idolatrado nos Estados Unidos, a clã Bush, ele sempre disse o seguinte: nem todo muçulmano é terrorista. Eu falo dessa frase. Mas todo terrorista é muçulmano. E esse crime hediondo que aconteceu em Orlando, numa boate de gente que está se divertindo na Pulse, foi um crime do Estado Islâmico. E uma repórter perguntou para Donald Trump, depois desse crime, se ele não acha, o que ele achava desse estilo dele de bloquear a entrada dos muçulmanos nos Estados Unidos. Ele só respondeu o seguinte: se a senhora botar um maiô, ele nem usou a palavra biquíni, e vai para uma praia em Dubai, a senhora é presa. Então, o terrorista muçulmano tem direito a entrar nos Estados Unidos, largar bomba, matar 50 pessoas e deixar 50 no hospital, e um americano não pode, quiçá, tomar um banho de mar num país árabe, de cultura muçulmana. Então, com isso aí, Donald Trump já ganhou as eleições. Se o Estado Islâmico queria fazer isso para dar um tiro no pé de Donald Trump, ele deu um tiro no pé de Hillary Clinton. Porque agora os americanos vão fechar no Donald Trump, porque ninguém mais aguenta lá nos Estados Unidos. É bomba em maratona de bosta, e tudo é os muçulmanos. Tudo é desculpa do Alcorão, aquelas coisas todas. Então, os Estados Unidos vão bloquear a entrada. Tá certo, o país é deles, eles fazem o que bem entendem. Eu sabe concordo. Vai, Marnel, eu ia te chamar. Eu só gostaria de fazer um pequeno reparo no que disse o nosso querido professor Chicão Tofani. Em primeiro lugar, o senhor George Bush foi um péssimo presidente.
a minha opinião, a primeira eleição dele, ele fraudou, foi fraudada aquela eleição. Ele era péssimo. Ele era um cidadão que não sabia... Ele foi um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. Ele invade o Iraque. Para quê? Em função dos poços petrolíferos e por causa das águas do rio Eufrates e do rio Tibre. Rio Tibre. E ele coloca o mundo, como colocou, destruiu o Iraque, porque hoje o Iraque, com ou sem Saddam Hussein, continua a mesma baderna. Agora, no aspecto que isso está ajudando ele na eleição, isso eu concordo. Eu concordo porque ele, desde o primeiro dia, ele pregou esta coisa, essa divisão, essa dicotomia de deixar os muçulmanos no lado deles e eles não entrarem nos Estados Unidos. Eu não sei se ele ganha a eleição, mas que hoje ele recebeu, que esse final de semana ele recebeu um grande impulso e muitos eleitores, com certeza ele recebeu. Mas, Marne, só para fazer uma parte... Mas eu acho que o mundo está caminhando para a guerra, para a terceira guerra mundial. Só para fazer uma pequena parte. George Bush realmente invadiu o Iraque, naquela guerra do Golfo, por interesse americano, que é normal porque é o interesse dele, ele é presidente dos Estados Unidos. Agora tem uma coisa, se George Bush fosse hoje presidente americano, já tinha um míssil Tomahawk na base do EI, do Estado Islâmico, que todo mundo sabe que fica na Síria, perto do Kurdistão. O que Obama faz? Obama vai lá, na Casa Branca, lamenta e fica 6 por medo. Mas as Torres Gêmeas foram destruídas, e o que ele fez ali nas Torres Gêmeas? No outro dia, Bush? O que ele fez? No outro dia, Bush invadiu o Afeganistão, largou bomba onde estavam os talibã, fez o que podia ter feito, fez a maior caçada ao Osama Bin Laden. Não pegou porque o decurso de prazo terminou o seu mandato e quem pegou o Bin Laden foi o Obama. Destruído porque os russos estiveram lá, foram corridos de lá. Os americanos foram corridos também do Afeganistão. Ele foi um fracasso na política internacional, o senhor George Bush. O Trump, com isso, repito mais uma vez, vai ganhar muitos e muitos votos. Porque o discurso do Obama é a arma mata os americanos. E Bush dizia, não é a arma que a mata, é o gatilho quem aperta que mata. Bush muito mais estadista que Obama. O que fica disso não, também... Não, minha, tudo bem, cada um tem a sua opinião. Desse episódio que aconteceu na madrugada de domingo, na minha opinião, é que a gente tem que pensar nessa intolerância que está presente e na mente doente das pessoas, as pessoas intolerantes, porque esse cidadão que atirou contra homossexuais nessa boate, acima de tudo, pode até ter sido por religião, que ainda não se tem a confirmação, apesar de já ter sido pedido, através do Estado Islâmico, requerido que o atentado foi em função deles. Esse cidadão, ele era um intolerante desde sempre, ele não aceitava a opção sexual das outras pessoas. Batia na mulher. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, porque essa intolerância, ela está presente não só com relação aos homossexuais, mas na nossa vida, Marne, no cotidiano. Olha só o que é a nossa intolerância falando de política. As pessoas hoje, elas não toleram que as outras tenham uma opinião diferente. Depende. Elas se xingam. Não, mas a maior parte, tu vê isso, a gente está perdendo amizades, a gente está perdendo familiares, a gente está perdendo o convívio de pessoas que a gente gosta em função de ter opiniões diferentes. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de tolerância. Enquanto a gente estava falando de amor, era Dia dos Namorados, quer dizer, a gente tem que realmente repensar a forma de pensar e de respeitar o próximo. Pode até não aceitar, mas tem que respeitar. Mas cara, a intolerância sempre vem do lado oriental e não do lado ocidental. Eu tenho um epíteto para o George Bush. Miasmático. Miasmático significa cheiro de cadáver. Porque ele seguramente, ele é um assassino. Miasmático agora, não é um cara asmático e míope? Não. Miasmático. A miasma está pegando. Os Estados Unidos não passam um mês sem um atentado dessa natureza, atentados feitos por malucos. Os Estados Unidos está perdendo a guerra para a babá eletrônica, porque hoje há canais especializados e para público infantil, em que os personagens só matam, só destroem. Matam, destroem e a criança fica com aquela cultura incubada. Canais pagos, os pais pagam, porque as crianças querem assistir e eles deixam assistir. Esse é um problema.
O outro problema diz respeito ao fracasso dos presidentes das maiores potências que se reúnem no G4, no G7, no G24, no G40, chegam para o encontro em Washington, ou em Moscou, ou em Londres, ou em Paris, aterrissam, os aviões ficam com os motores ligados, vão lá correndo, fazem um papo furado, posam para a fotografia e voltam para seus países sem encaminhar a solução de conflito algum. E nós temos inúmeros no mundo inteiro. Milhares de pessoas estão fugindo dos seus países e morrendo afogadas. Pessoas que morrem afogadas no Mediterrâneo para atingir um porto seguro. Isso é compatível com o grau de civilização que nós estamos vivendo, o que pretendemos viver? O que está acontecendo com a Síria, a omissão dos governantes que acontece na Síria, aquele morticínio. Porque as guerras, quando se estabelece uma guerra entre dois exércitos preparados, e os exércitos se preparam para se matarem, se enfiarem, bem, são exércitos preparados, eles vão para a missão para matar ou morrer. Agora, quando atinge a sociedade civil, pessoas que nada têm a ver com esse conflito, isso é um holocausto, é uma tragédia. E os presidentes das grandes nações têm se mostrado ou omissos, ou demagogos, ou canalhas, ou incompetentes. Eu acho que parte desse fato pode ser creditado certamente ao conceito de liberdade. Eu ouvi uma vez uma frase interessante, a liberdade demais vira libertinagem. Assim como eu sou defensor de um Estado menor, um Estado pequeno, sempre acreditei na iniciativa privada e na economia regulando a si mesmo. Mas a presença mínima do Estado é necessária. E eu acho que muitas vezes o sentido de liberdade transcende certos espaços que não deveriam ser ultrapassados na vida moderna. O primeiro deles, eu sempre fui contra essa lei do desarmamento brasileiro. Mas eu também sou contra a forma e a liberdade como se tem nos Estados Unidos para se adquirir uma arma. Não pode um cidadão que tenha 18 anos atravessar a rua, comprar um rifle AK-47 ou um AR, seja o 10, 12 ou 15. Não pode comprar uma arma, uma pistola de 9mm automática com 14 balas no pente. Não pode. Dessa forma, não. Porque lá basta você ter um documento de identidade para comprar uma arma. Eu acho que tem que haver um ponto de equilíbrio. Nem tão desarmado e à mercê da bandidagem como no Brasil, mas nem tão livre quanto nos Estados Unidos, a ponto de se tornar essa libertinagem. Mas eu tenho uma série de questões a levantar em relação a isso. Hoje à tarde, eu e o Burdi conversamos lá no Pampa na Tarde sobre esse tema, por isso eu queria agradecer ao Mário Barcelos e ao Chicão Tofani pela audiência, porque certamente eles estavam ouvindo o programa, porque usaram praticamente os mesmos argumentos que nós usamos no ar. Mas eu queria levantar algumas questões. Não estava ouvindo. Sim, me ouvia uma hora. Pode ter certeza. Eu conversei com alguns amigos policiais. Eu conversei com alguns amigos policiais hoje à tarde que conhecem o rifle AR, da série AR. Não está claro se era um AR-15 ou era um anterior. Mas todos disseram, Gustavo, não dá para uma pessoa matar 49 e ferir 53 sem um tempo mínimo de reação. E aí eu levanto algumas questões. Essa casa, a Pulse, não tinha segurança? É verão na Flórida. Todas as pessoas estavam de mangas curtas. Como é que alguém entra com um rifle AR dentro de uma boate dessa e ninguém vê? Não tinha segurança? Ninguém viu. Tá bom, o cidadão estava com capote, o rifle debaixo do capote. Pô, com 40 graus de temperatura na Flórida, mês de junho, o sujeito entrar com capote, vai passar assim? Mas já poderia ter infiltrado esse rifle lá há 2, 3 dias, uma semana. Sim, mas Burdi, olha bem, uma casa como essa, qualquer local tem que ter uma segurança mínima. Agora, o cidadão, como é que o cidadão esconde um rifle AR dentro de uma boate? Outra coisa, o lapso de tempo. Não dá para você matar 49 pessoas e ferir mais 53 num lapso de tempo muito curto. Mas uma rajada de metralhadora. Não.
A reação seria imediata por parte da segurança do local. A segurança já tinha matado mas ele o já guarda tinha na frente. matado o guarda da frente. Sim, mas eram 4 seguranças. Eram 4 seguranças. Então, tem alguma coisa errada nessa Quem história. disse que os seguranças não fugiram? Não, tá. Bom, tudo bem, vocês estão criando, eu estou dando um lapso legal tempo. Não. Outra coisa, não era uma metralhadora, era um rifle AR. Portanto, não tem o prrrá, não. É um por um. Pá, Esse pá. rifle AR-15... Vamos lá. que o Não era R15. falando, Não era- entendo nada de Não arma. está claro. também não. Não está Felizmente. claro a O AR-15 dá explicação. um tiro aqui, passa por mim e mata o busto. Não está claro a explicação horror. se era uma R-15. A polícia divulgou na nota, a nota da polícia americana diz apenas que era um rifle do tipo AR. Bom. Pode ser o 10, o 12, Isso aí a o gente 13. vai ter que esperar São de agora. menor Tá, poder. então, Bom, Onde então, é que assim, será? onde é que eles chegaram? tem muita... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que talvez a polícia americana tenha errado. Ah, bom. Tá, mas aí... Mais uma. E muitos Mas vive- morreram e muitos podem ter morrido pela arma da polícia. Mas tem Por isso testemunha que eu também. quero dizer o seguinte, aqui Não. no Brasil, qualquer ação da polícia... Ah, porque a polícia Não, mas tinha brasileira... um até que estava no Polícia- banheiro, que estava se correspondendo com a Falou com a mãe, mãe, que falou morreu. com a mãe pelo telefone. Mãe, ajuda, liga pra polícia, ele tá aqui. Aí a mãe, meio sonolenta, o que está acontecendo? Isso tudo, ele está chegando, mãe, eu vou morrer. Lourdes Quer dizer, tem ele razão, teve local tempo. escuro, o cara ele fica teve dando tempo tiro, o pra tiro vai matar. matando. Eu volto a dizer, para mim, o laudo técnico, a perícia da polícia americana tem que ser muito conclusiva e muito explicativa. Porque você matar 49, ferir 53, ou seja, 102 pessoas num lapso de tempo de 12 minutos, que foi o tempo para a polícia chegar, alguma Esses coisa... rifles AR-15 dá 50 tiros por segundo. Falando é em uma armas, a barbaridade. venda de armas no mundo foi a maior em 2015, totalizando 65 milhões. A informação foi divulgada pelo Instituto Análise de Defesas. As compras da região Ásia-Pacífico seriam o principal motivo para o crescimento. As importações para países dessa região cresceram 71% entre 2009 e 2016. Mas os principais importadores de armas em 2015 foram Arábia Saudita e Índia, seguidos da Austrália, Egito e Coreia do Sul. Você sabe quem é um dos maiores exportadores do mundo de arma leve? Brasil. Sim. Brasil? Taurus, aqui embaixo, aqui. E eu só gostaria de falar uma coisa para vocês aqui, para que vocês pensassem naquilo que eu vou dizer, meditassem no que eu vou dizer agora, você telespectador em casa. Em todos esses anos de rádio e televisão, eu nunca dei uma notícia que um gay tivesse matado um heterossexual por ser heterossexual. Eu nunca dei uma notícia. Eu fiz um programa de polícia em São Paulo, 6 anos na Rádio Capital de São Paulo, das 8 às 11 horas da manhã. São Paulo é a maior cidade do país. Eu nunca dei isso. Tinha o Esquadrão Cor-de-Rosa, que matavam os gays, etc, etc. Esse caso, eu nunca vi um gay, ouvi falar de um gay que tenha matado o cidadão por ser heterossexual. Eu só gostaria de botar esse ponto aí. Foi uma boa observação. Estampou o preconceito. Vocês, Fernando Veiga diz o seguinte, que todo AR-15, ele dá tiro em rajada. Tu pode dar tiro de 1 a 1 pela regulagem dele. Então, tá explicado. Chicão, olha bem. Aqui, Olha bem, ele está colocando isso no R-15, mas no laudo da polícia americana diz que é da série AR. Mas se o cara vai cometer um assassinato desse nível, ele vai comprar a melhor arma. Tem que esperar, tem que esperar a A perícia. informação técnica é a seguinte, Ele pagou da 650 série AR. dólares. A série AR é rifle, não é metralhadora. Mas é rifle de assalto. Muito bem. Quem Tá bom. usa é o exército. Agora vem o mais surpreendente de tudo. Como é que um sujeito que respondia a 3 processos por agressão, que batia na mulher, que tinha uma condenação leve com prestação de serviços à comunidade, como é que um sujeito desse atravessa a rua e compra uma arma legalmente? Porque as 2 armas estavam legais. Mas nos Estados Unidos, impressionante, pode acontecer. Agora, a olha cultura aqui, americana é isso aí. no atualidades@pampa.com.br, a opinião do Daniel Silveira, aqui do Menino Deus. Vocês já repararam que os grandes massacres nos Estados Unidos ocorrem em zonas que ele chama livres de armas? A única certeza que o terrorista quer é que seus planos não serão frustrados. Apenas uma arma pode parar outra. Não vai ser um textão, um filtro de perfil ou uma oração que vai deter um terrorista. O mesmo vale para o Brasil e seus bandidos. Pelo Olimpíadas aí, fim do desarmamento civil já. Daniel Silveira,
Menino Deus. O Camozzato está dizendo, está concordando com o Chicão. Ele diz aqui, ó, um projétil de AR-15, calibre .556 ou 5.15, depende do modelo da AR-15, é capaz de transfixiar até 4 corpos, atravessa a parede, perfura aço de 1/4 de polegada, ou seja, 6 milímetros. Em uma multidão, um aglomerado de pessoas, no modo de tiro rajada, ele faz um belo estrago. Paulo Camozzato. E ele diz... Não é rifle, é um fuzil de assalto, com a vocação de distância e perfuração. Para poder de parada são calibres grossos, normalmente pistolas, ou seja, o rifle é de calibre grosso. O fuzil de assalto é para capacidade de perfuração. Porque morou na Europa, para encerrar esse bate-papo aqui, que eu acho até muito negro. Tá meio não pesado. acho que na Euro 16 pode acontecer um ataque terrorista no campo de Marte, do lado da Torre Eiffel, que 90 mil pessoas todo dia no telão vendo o jogo? Pode. Ali é perigosíssimo. Pode. Tá cada vez mais perigoso. A Europa vive à beira de um ataque de dinheiro. Tá difícil de viajar, A Europa né? vive à beira de um ataque. difícil. Os americanos agora mais do que nunca. Agora concordo com o Chicão, eu e o Budi, acho que concordamos isso. O grande coletor de votos nessa tragédia é o Trump. É o Trump. É o Trump. Eu achei que aquela vantagem que a Hillary tinha aberto, acho que agora vai virar pescoço a pescoço. E a Carla não vai mais para Barcelona e Paris agora, esse mês. Né? Não vou. Desistir, Vai para Gramado, não tem problema. Né? Só Gramado, pô. Nem pro Rio de Janeiro eu vou, porque eu também tô com medo, entendeu? Que aconteça alguma coisa. Uma tragédia, da tragédia de Orlando, a tragédia local. Ah, meu Deus. Uma funcionária da Infraero, saindo do trabalho, pegar o seu carro de frente ao aeroporto Salgado Filho, foi sequestrada e foi assassinada. Só tem um detalhe, e eu faço a pergunta aos Com requintes de crueldade. Então era um crime passional. Não passou nada. Queriam levar o carro. Por que a crueldade? Não, eu pergunto o seguinte, por que um adulto se fez acompanhar de um menor? Por que será, seu Chicão? Não, e o menor disse, eu matei sozinho. Exato. Essa lei infame que não passa. Eu não tive ajuda de ninguém. Então é isso, tá aí. Pior. Pergunta e resposta. Então, o adulto se faz acompanhar do menor para jogar a culpa em cima do menor. Aí o menor está recolhido, vai ficar 1, 2, 3 anos ali, no máximo, e até logo. Indulgente a palavra. E o maior ficaria preso. Disso aí. E o maior ficaria preso, essa que é. O maior também não ficaria preso, gente. Impunidade. Lembra que a gente tinha falado do assalto na URGS, etc. Lembra? Que a gente tinha falado sobre isso, que um homem tinha assaltado na URGS e uma rede de comunicação tinha visto, enfim. O homem assaltou de novo. Foi preso pela 40ª vez nesta segunda-feira. Deve ser para mais uma vez, entendeu? Quer dizer assim, as pessoas assaltam, matam, a nossa vida não vale mais nada. Elas entram na cadeia, na prisão e saem no outro dia, gente. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. Não dá mais. Por isso que eu acho que tem que liberar as armas para as pessoas. Agora, o governador anunciou algumas medidas, né, positivas, no sentido de horas extras para a Brigada Militar, enfim, em visita à Serra Gaúcha para a inauguração da Delegacia de Pronto Atendimento de Farroupilha, o governador afirmou que até o início da semana que vem vão ser anunciadas medidas emergenciais na área da segurança pública. Entre essas medidas estaria a liberação de horas extras e diárias dos agentes. Sartori afirmou ainda que o chamamento dos aprovados no último concurso para a área da segurança pode estar dentro do pacote destas medidas. Já o secretário estadual da Segurança, que eu não sei ainda como não caiu, sinceramente, também estava presente no evento, afirmou que serão priorizadas as regiões com maior índice de criminalidade no estado. Começa por Viamão, né? Porque Viamão está um horror. A população trabalhadora é Viamão, que acorda às 5 da manhã, às 6 está na parada do ônibus, assaltada às 6 da manhã na parada do ônibus de Viamão. Não é possível. Agora, o que o Burdi falou é preocupante. Assaltar e sequestrar no estacionamento do aeroporto é um precedente. Eles já estavam há 1 hora rondando o estacionamento. Esperando uma vítima. E ela foi a vítima da vez. Mas eu vou levantar a questão aqui. Tem uma casa de espetáculos ali em frente que às vezes faz festa funk. Eles saem da festa funk e vão para dentro do aeroporto. A segurança do aeroporto. Já deu arrastão uma vez ali. Momentos de inferno.
Momentos de inferno, porque a turma sai ali em bando e invade o aeroporto. Outra coisa, esse crime, ele teve requintes de crueldade, e eu queria agora, de peito aberto, convocar aqueles senhores, não é o PT, viu, Chicão, eu não concordo com você. Em todos Mas os segmentos... da baixa idade, da maioridade, o PT sempre votou contra. Tem hipócritas em todos os partidos. Eu queria convocar aqueles cidadãos que pregam o coitadismo dos anjinhos e me explicassem primeiro por que o Brasil é o único dos 3 países do mundo que tem maioridade penal em 18 anos. País como a Inglaterra, por exemplo, onde a maioridade penal é 10 anos. A Inglaterra é uma barbárie. A Inglaterra é um país muito ruim, horrível. A França é horrível, 14 anos. A Alemanha, 12 anos. São países muito ruins mesmo. Certo é o Brasil, 18 anos. Aí eu levanto a questão para os senhores. Por que agora esses grupos de defesa dos menores contra a redução da... Por que não vai ninguém na casa dos familiares dessa funcionária da Infraero, que foi assassinada de forma covarde e fria por esse anjinho? Por que não vão lá agora no enterro dela? Por que assassinou Por que não vão lá? Por que não Já vão tinha lá agora roubado o prestar carro. solidariedade a esse anjinho? É. Esse anjinho que tem um dá histórico. pra entender. Ele participou já de 2 tiroteios com a polícia, já estava, o nome dele, ele é manjado pela polícia. Na ele frente é do hospital, ele estava, Na né? frente do Hospital Cristo Redentor, ele era um dos que estava no tiroteio. Ele era um dos- Esse anjinho vai sair daqui 1 ano, 2, 3 e vai fazer o quê? Vai virar cimento, pintar cerca, vai para uma escola estudar? Não, ele vai matar outro trabalhador brasileiro. Então, senhores hipócritas, vou reforçar a palavra, porque vocês são hipócritas, vocês não são técnicos. Se fossem técnicos, estudariam direito comparado e veriam como é que é a lei em todos os países do mundo, com exceção de 3, entre eles o Brasil, que tem ainda a maioridade de 18 anos. São réus confessos. Eu continuo sendo contra a pena de morte, porque sempre existe a possibilidade de a prova não estar bem constituída, depois se descobre. Agora, quando se trata desse caso da funcionária de uma empresa terceirizada da Infraero, trabalhou o dia inteiro, 2 da manhã foi pegar o seu carro para ir para casa em Canoas, e é rendida por 2 bandidos, assassinos. Ela ladrões. entregou tudo. Entregou tudo, pediu Entregou tudo, que o os cara não faz largasse. nada comigo, me deixa viva. Dava a impressão de ser um assalto relâmpago. Não, o menor pegou uma chave de fenda. E ainda matou deu eles. choque. Ainda Que teve horror, choque. Chave horror, de fenda horror. e choque. Então é o seguinte, não Agora, dá, esse limite, eu chego a concordar contigo, Chicão, no mínimo, o Brasil precisa ter uma prisão mais prolongada, porque, vamos à hipótese, condenado a, não menor está solto daqui 2, 3 anos, no máximo, mas o que ainda poderá se provar, que o adulto, o mandante for... Tá, o cérebro da ele vai pegar 20, 22, 23 anos, cumpre 6 e está na 6. rua. E vai fazer o que depois? A gente sabe, né? Não, eu gostaria de Então, falar... o sentido, pouco sobre o esse sentido da prisão perpétua é eliminar da sociedade, não tem condições de conviver. Tá Esse clima de difícil de barbárie, recuperar, de atrocidade, de selvageria, da irracionalidade, da produção de tragédias, a sociedade não aguenta mais. Eu acho que não tem como reverter Deixa eu um dar um quadro número pro desses. Mário Uma aqui. pessoa que faz O Mário isso, vai eu acho falar. que não tem recuperação. O Mário vai falar e eu quero dar um número para ele dentro desse tema que você vai abordar. O Mário vai olha aqui, falar. ó, o seu Danilo, nosso telespectador, diz o seguinte, olha a estatística. São mais de 60 mil brasileiros mortos anualmente por armas de fogo. E olha que elas são proibidas no Brasil. Nos Estados Unidos é menos da metade. Eu sei disso, eu ia falar Fábio a respeito Barcelos, disso. Eu ia falar a respeito disso. assistisse algum filme nesse final de semana? Olha, eu não tive tempo porque eu viajei. Mas Então, eu tô... assim, se tu tivesse a NET na tua viagem, a NET na tua vida, com certeza tu ia assistir. Porque a NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir, quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtual, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Então, não perca tempo, assine já e leve
30 mega pelo preço de 15 mega. Isso mesmo, por apenas R$15 por mês. Por 3 meses no combo multi, isso mesmo. São só, olha só, 50 centavos por dia e ainda ganhe 1 ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, 1111 1111 1111, Menino Deus, ou ligue 0800 200 0901. Eu vou repetir, 0800 200 0901. Consulte condições de aquisição. Agora sim, é dos netes, é claro. Dona Carla. Dona Carla, a gente vem aqui pro meio e passa a ser dona. Eu sou humanista, né? Mas infelizmente eu sou obrigado a concordar com o Chicão Tofani. A pena de morte, a pena capital, em certos casos, como nesse caso dessa moça, se torna essencial. Como falou essa pesquisa aí dos milhares de mortos. Nós temos mais do que o dobro de pessoas assassinadas no Brasil que nos Estados Unidos, que tem mais de 100 milhões de habitantes na nossa frente. Os Estados Unidos tem 300 e tantos milhões de habitantes, nós temos 204 milhões. E por que a pena de morte? Porque a pena de morte já existe a favor do bandido. Eu sempre bati e baterei nessa tecla. A pena de morte existe a favor do bandido. O bandido tem direito de andar armado, o bandido tem direito de matar, o bandido tem direito de humilhar, fazer a pessoa se ajoelhar, fazer roleta russa com revólver na sua cabeça. Eu próprio já fui assaltado diversas vezes com revólver na cabeça. Lá em São Paulo, o camarada botou uma luga, não sei onde é que ele conseguiu uma luga, encostou lá em não é nada. O cara deve ter roubado aquela arma. Ali na Avenida República do Líbano, em São Paulo, no Parque Ibirapuera, que morava naquela região ali, na Vila Nova Conceição. Então, eu quero dizer para vocês que já está estabelecida a pena de morte no país. Para nós. E o bandido fica alegre, faceiro, maravilhoso, bonito. E rindo a socapa. Essa é a verdade. Então, para determinados crimes, depois de todas as apelações possíveis, ele tem que morrer também. Matou, morre. Você sabe o que o juiz vai ter que perguntar para ele, por causa da audiência de custódia? O juiz vai ter que virar para esses dois assassinos e dizer para eles: escuta, os senhores foram bem tratados pela polícia? A polícia não bateu em vocês, não sofreram nenhum mal. Pergunta para a família do cadáver. Já o Rui, nosso telespectador, tem o mesmo pensamento do Marne. Até quando vamos assistir passivamente crimes como este do aeroporto? Pena de morte já. Os que são contrários à pena de morte alegam: mas a pena de morte não reduz o número de assassinatos, não intimida. Talvez não intimide, mas a intenção da pena de morte... do mercado dos bandidos. É isso. E será que não intimida? Eles não têm medo. Se nos Estados Unidos continuam assassinando, não no volume altíssimo do Brasil, mas continuam assassinando, mesmo com a pena de morte, ainda que não seja estabelecida em todo o país, são os estados que deliberam. Lá é um sistema diferente. Que quando se estabelecer a pena de morte no Brasil, algum dia vai vigorar automaticamente em todos os estados. Lá é uma confederação. Estado lá pesa nas decisões sobre direito penal, direito civil. Cada estado estabelece a sua regra. E em muitos deles, mesmo nos estados onde há pena de morte, esses assassinatos acontecem. Posso fazer uma digressão? Pode. Trocar de assunto? Não, mas antes eu só queria dar um dado para ti, que tu te esqueceu, que é de suma importância. O Brasil tem uma população menor que os Estados Unidos. E no ano passado foram assassinados 470 policiais no Brasil. Morre-se cada dia um policial. Um dia e meio um policial. Nos Estados Unidos só 70. Porque o cara sabe que matou um policial nos Estados Unidos, terminou ele, a mulher dele e tudo. Não, ele é morto. Matou a polícia lá, a polícia não prende. Está morto. Morreu trocando tiro com a polícia. Trocando de assunto. Trocando de assunto, saiu esse final de semana mais uma pesquisa sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. 53% a 47% para a saída do Reino Unido da União Europeia. E o que acontece se isso realmente... A coisa está apertada. Se sair, esfacela a União Europeia. Exatamente. Esfacela. Porque a libra esterlina continua sendo a moeda mais cara do mundo. Mesmo eles estando no mercado, na comunidade europeia, eles continuam com os seus fênis, as suas pounds, as suas libras. Eles continuam lá, os ingleses. Então eles acham
que eles vão perder, vão ganhar em sair. Agora, eu acho que o Reino Unido vai perder muito se sair da União Europeia. Só que funciona muito a coisa do nacionalismo, né? São todas nações diferentes. Quantas guerras o século passado a Inglaterra teve, o Reino Unido? 2 guerras com a Alemanha, a França 2 guerras, então são muitas guerras, o sentido nacionalista existe através dos avós, através dos bisavós e assim por diante. É uma coisa muito difícil. Essa União Europeia, além do fator econômico, foi criada justamente para evitar uma nova guerra na Europa. Será que nós não vamos entrar numa nova guerra agora econômica que está sendo vencida pela Alemanha? Essa é a pergunta. O problema ali da comunidade europeia, a discussão está em torno dos parlamentos de vários países, dentre eles os ingleses, que se recusam a dar recursos, a dar dinheiro, tirar dinheiro do cidadão inglês para cobrir as lambanças de governantes gregos, governantes portugueses. Espanhóis. Essa gente faz a lambança e aí os países estabilizados começam a enfrentar dificuldades. A Noruega, o parlamento norueguês quase que tira a Noruega também da comunidade europeia, e os ingleses estão muito indignados com isso. Quer dizer, os ingleses têm a melhor estrutura social da Europa é dos ingleses. É o melhor serviço social, assistência de saúde, assistência pública, é melhor. Por isso que todo mundo quando foge, esses imigrantes que fugiram para a Europa agora, de origem árabe, eles estão tentando atravessar o Canal da Mancha para a Inglaterra. Eles estão em Porque na Inglaterra é fácil você conseguir ajuda, conseguir emprego, e o serviço social inglês é muito bom. O problema está a Bordiaí. O cidadão inglês tem essa qualidade do serviço exatamente porque cada centavo do dinheiro público lá é bem direcionado, é fiscalizado. E o parlamento inglês está indignado em ter que estar dando dinheiro para tapar irresponsabilidades na Grécia, em Portugal, na Espanha e em outros países. Agora, o problema não é a Inglaterra sair. Se sai a Inglaterra, sai País de Gales, Escócia, Irlanda e Futebol Clube. Falando em Futebol Clube, também tapar furos, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra a FIFA e o Esporte Clube Internacional, pedindo ressarcimento aos cofres do Estado de cerca de 22 milhões referentes aos gastos com estruturas temporárias. Lembram das estruturas temporárias, aquele aporte a mais no estádio Beira-Rio durante a Copa do Mundo de 2014? Pensei que a ação do Ministério Público fosse contra o Dunga. Eu passei o dia de hoje pesquisando, mas pesquisei acuradamente. Gerei o Globo, olhei, para sugerir o melhor local para onde pudéssemos exportar o Dunga. Localizei, por exemplo, Tokelau, que é um pequeno território da Polinésia sob a administração da Nova Zelândia. Outra sugestão, a República de Nauru, localizada na região da Micronésia. Está afundando. Ou quem sabe... Vanuatu também. Vanuatu, tudo país da Melaneia, no distante arquipélago das Novas Hébridas. Eu acho que é para lá. Tem que mandar o Gilmar Rinaldi é o primeiro, junto com o Dunga. Dunga, e essa cúpula, quanto ao Dunga, além de ser competente, eu te digo só uma coisa, agora eu te pergunto, dona Cara. O Dunga sempre foi o capitão da seleção brasileira, o maldoso, por que ele não tem a dignidade que ele apregoa muito, em cima do personagem Dunga, de abrir mão do cargo? Ele não tem competência. A seleção é um horror. Levou o Totozinho do Peru antes. Por que foi reconduzido? Porque essa CBF não representa o Brasil. Eu torço para os hermanos. Eu quero a Argentina campeã da Copa América. Não quero o Brasil longe. Historicamente, os técnicos da seleção brasileira sempre tiveram uma carreira. Começava treinando equipes de base. Esse cara foi de paraquedas ali. De paraquedas, interesses. Olha, ontem não houve um cartola dirigente do Brasil que entrasse em campo e mostrasse um tablet ou um celular e mostrasse para o juiz o golo de mão. Ninguém se dignou.
Por quê? Porque o conceito dos cartolas brasileiros na Confederação Latino-Americana de Futebol é o pior possível. Na FIFA, então, Agora, eu torci pro Peru, sabe por quê? Porque tem que acontecer uma derrota dessa para ver se muda. Agora, o jornal Olé argentino hoje foi genial, Vitorino. Tu que curte a imprensa argentina, como é que foi o jornal Olé? Apareceu uma mão... La mano de adiós, Brasil. Adiós, Que adiós. tinha a mão de Deus, Maradona, coisa e a mão de ridícula. adiós. Adeus, Brasil. Agora, eu acho que vocês estão sendo reducionistas, trazendo tudo para cima do Dunga e do Gilmar Rinaldi. Mas para O quem futebol brasileiro Muito ruim. está num processo de degeneração de 10 anos para cá. Já explico por quê. Que começa pela corrupção generalizada no comando do futebol do país. É mais do que isso. Não é só na CBF, as federações viraram feudos. Teve um estudo muito interessante, inclusive 2 jornalistas gaúchos aqui de uma outra rede de comunicação foram convidados a depor agora na comissão que estuda a corrupção no futebol brasileiro, porque eles fizeram um trabalho muito interessante de pesquisa, mostrando como é que essa gente se perpetua no poder. Agora, o Brasil tem dirigentes que não podem sair do Brasil porque vão ser presos. Nem de casa. Não tem influência nenhuma. A Comebol está Aqui, se ó. lixando pro Brasil, porque para eles isso aqui é um bando de bandido. Tornozeleira. Tá muito errado. Gustavo. Tá muito errado. Aí você vai ver o que está acontecendo. Bom, o Macri agora interviu na Federação Argentina. Disse, não, tira esse vagabundo aí. Vamos botar gente que trabalha, que é gente séria. O Brasil tinha que fazer a mesma coisa. Ah, a FIFA vai intervir, não permite. A FIFA que vai pro inferno. A FIFA é outro bando de pilantra que metade está na cadeia também, condenado. Agora mudou, fizeram novas eleições, entrou novas pessoas lá. Novas pessoas que também têm a mãozinha na cumbuca. Acompanho a seleção brasileira há um bom tempo. Acredito. Viajei, fiz jogos das Tem uma eliminatórias. história no jornalismo muito rica, obrigado, você. obrigado. Houve um tempo em que todos os jogadores brasileiros sonhavam, aspiravam chegar à seleção. Por quê? Porque a seleção era a vitrine para o mercado exterior, sobretudo para os grandes contratos na Europa, e muitos foram. Hoje, redes de televisão transmitem as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. A vitrine está na televisão. Então não precisa mais jogar na seleção brasileira. O que fizeram ontem, os craques do segundo tempo desapareceram do jogo, não quiseram botar o pezinho na dividida. Os peruanos deitaram e O rolaram. Peru botou na roda. O Peru É um vexame. no ranking sul-americano só perde para a Bolívia, armou na seleção. Então, o futebol, que era a alegria do povo brasileiro, virou a tristeza. E depois do 7-1, será que não deveriam ter tomado uma iniciativa? Mas eles botaram 7-1 no Haiti também. Vamos falar de alegria, então. Só para finalizar. O Berenice disse um negócio legal aqui. a Ele disse, justificativa- eu estava torcendo contra a seleção para liberar logo os jogadores do Grêmio. É. O Berenilson Marca de Oliveira, do bairro Cascata. Dunga alegou que o juiz roubou e tal. Não roubou. Mas contra o Equador... Aquele pênalti não falou. Não falou. Gente, Isso. alegria, viagem, atenção. Você quer realizar a viagem dos seus sonhos e com a melhor agência de viagens, a Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter, além de participar de emocionantes shows no Sea Road. Adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3 e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. E agora a Tia Yara vai fazer um convite pra lá de especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e para a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51 33 32 69 35 e divirta-se.
Vamos botar recado dos ouvintes? Claro, dos telespectadores. Eu também, estou na fila. Vamos para as cidades, então. Vamos Tá, bem. primeiro a Caxias do Sul. Roberto Silva está dizendo. Depois eu também quero aqui Os ingleses trabalham mais que alemães e italianos. E olha que os alemães e italianos trabalham muito. Na verdade, povo preguiçoso e vagabundo é que se dá mal. Ainda bem que no Brasil não tem preguiçosos e vagabundos. Ah, e mais. Manda o Dunga para o Himalaia. Adiós, Dunga. Obrigado pela possibilidade de interagir com o programa. O Roberto Silva, de Caxias do Sul. Valeu, Roberto. Obrigado pela participação. Um abraço a Caxias. Boa noite, Carla. A minha mãe precisa saber que tipo de arte é essa que está no teu ponche. Tricô ou crochê? É lindo demais. O nome da minha mãe é Maria da Graça. É uma grande crocheteira. Eu sou Josiane e nós somos de Gravataí. Não perdemos um dia o Atualidades Pampa. Um abraço para todos, principalmente para o Chicão, porque a gente ama ele. É de tricô, não é de crochê. É de tricô e realmente é bem lindo. Eu só não vou botar mais recados para Carla, porque praticamente 1 em cada 3 recados aqui é falando que a Carla é linda, que a blusa é maravilhosa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está irritante esse recado. Bom, eu copiei. Tu não tem a mínima chance. O pior é que não tem chance. A chance é que é pior. Está irritante esse recado. Tu quer recado que a Carla é linda, a Carla vai conseguir esse problema. Eu copiei um e-mail que diz assim: estimado colunista, costumo enviar e-mails fazendo algumas observações sobre política. Assídua que sou do Atualidades Pampa, escrevo hoje sobre moda, o que é meu ramo de atividade profissional. A gola rolê é um dos itens mais clássicos da elegância esportiva ou informal. Toma. É uma peça que ocupa um lugar importante em todos os guarda-roupas de quem não se preocupa com modinha. Quem usa a gola rolê faz a moda. Agora, cuidado para não juntar um pullover farto com um casaco social. O resultado é negativo, porque quem veste parece que engordou bastante. E eu pergunto, tem pessoa mais chique e elegante usando sua gola rolê do que usando sua gola rolê com casacão ou blazer de veludo? Elaine Levi, de Porto Alegre. Gustavo, estás absolvido, podes voltar a usar a gola rolê. Chicão, toma. Não vem, entre aspas. O Burdi, quando ele falou clássico, ele falou velho. Perdeu o malandro. Ele falou alpaca. Negativo. Ele falou uma coisa lindo. Coisa de lindo. Proveca. Que alpaca. Geriátrico, gola rolê. Ele falou clássico. E não, ele quis ser elegante com o Diego. Ele quis ser elegante com o Diego. Professor Tofai, gravata borboleta, sim ou não? Pô, gravata borboleta e suspensório, um charuto, aí um barrigão, aí é o fim da várzea. Daí. Eu quero contar rapidamente uma historinha para vocês acontecida no Catar. O que é o Catar? Catar é um país... O que é o Catar? Qual é a religião? Quando você pega um negócio assim, você vai catar. O que é que nasce lá é catariano. Catar Airways, uma das mais turista holandesa foi participar de uma festa e nessa festa ela tomou uma bebida e não lembra de nada. E foi sequestrada. Ela foi sequestrada e foi estuprada. O que ela fez? Foi na polícia e denunciou. Só que lá é diferente. Como ela confessou que fez sexo fora do casamento, ela foi condenada. Ela foi condenada. E o cidadão não. O herói. O estuprador não. Então é exatamente aquilo que o Chicão disse. É difícil. E aquilo que o Donald Trump, não estou defendendo Donald Trump, não. difícil. Não dá para defender, mas que ele tem razão nesse aspecto. Quer dizer, eles podem vir pelados aqui na nossa praia. O Sheik vem para o Rio de Janeiro e banca as minas aí no Sheik. E não podemos ir para o país deles para fazer isso. Ora, e outra coisa, uma mulher na Arábia, em Riad, quando ela trai o marido, ela morre apedrada em praça pública. Em Los Angeles, todo mundo quer mulher, as convenções de consumo. Então, isso é cultura ocidental, 200%. Sou americano. Olha que interessante essa mensagem aqui da dona Maria Loureiro, aqui de Porto Alegre. Ela disse, mandei um e-mail para a prefeitura pedindo a retirada de um container que está servindo de Cracolândia, aqui na rua Jacinto Gomes. Sabe o que eles me responderam por telefone? Isso é um problema social. Ah, não. Não. Bom. Aí, Em primeiro lugar, container tem um problema.
container, na maioria, em Porto Alegre, são clandestinos. E é da responsabilidade de quem bota o container retirar. E algumas empresas dessas, sobretudo as clandestinas, deixam o container ali. Então, acontece de tudo, né? Lamentavelmente. Eu copiei outro e-mail que diz: não consigo que minha mensagem seja lida no programa. Vem de Pelotas este e-mail. Acredito pelo volume que recebe. Verdade. Como seu e-mail consta na coluna do jornal e do Portal O Sul, tomo a liberdade de pedir que encaminhe uma pergunta ao Chicão Tofani, que tem estilo muito próprio e a quem admiro. O senhor se considera o Chiquinho Scarpa do Sul? Não, de hipótese alguma. Eu conheci o Chiquinho Scarpa quando o César Klob fez um baile municipal na Sojipa, até depois me encontrei com ele novamente. Chiquinho Scarpa é muito rico e eu sou um cidadão comum. Segundo, Chiquinho Scarpa é pequeno, tem 1,60 m e poucos, seria um playboy do Minimundo de Gramado, eu tenho a altura de James Bond, do Daniel Craig. E terceiro, o Chiquinho Scarpa não tem estilo, eu tenho estilo, quem tem é grana. E o Chiquinho Scarpa não tem nada a ver comigo. Então tá. E esse relógio? A sua pergunta... Esse relógio aqui é uma homenagem à Festina, que é o relógio oficial do Tour de France e do Tour da Inglaterra, que é o cronômetro das bicicletas do planeta. Tá o estilo Festina. Desculpe, eu não... Bonito é torto, o Vitorino não tem a mínima chance. A pergunta sobre... Não tem mesmo. Ai, Vitorino, é afrontado. A pergunta tem que dizer pra ela, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É que nem carro a álcool, um dia você vai ter Ele não tem chance e nem tentou, nenhuma coisa. Deu uma pequena abertura, deu uma Você não deve levantar... Gustavo, preciso dar o crédito, desculpe. Primeiro, porque Quem enviou... a admiração pela Carla é enorme. Segundo, pelo respeito que eu tenho por ela privadamente como colega de trabalho. E terceiro, nem todas as mulheres bonitas desse mundo devem ser merecedoras de qualquer tipo de ataque, grosseria ou abordagem. E se ataque, grosseria, ser fã? Respeito. Não, eu acho que... Dizer que é fã número 1, primeiro da fila, não pode? A pergunta que veio de Pelotas... Tu pode investir. Um dia, o casamento de alguém termina. Então, fã número 1, tu é primeiro. Eu tenho respeito. Tu tem respeito. Tá certo. Carla solteira, vamos supor, que não é o caso. Carla diz assim, Vitorino, eu vou para São Paulo e eu queria, de repente, ir com um colega, um amigo. E aí tu pega a estrada de 5.000 quilômetros e para 2 vezes em Curitiba e outra vez em Garopaba. E só tem na pousada um apartamento e só tem uma cama. Então vamos lá. Vamos por etapa. Primeiro, São Paulo não é 5.000 quilômetros. São Paulo fica aproximadamente 1.300. Segunda, a dona Carla não iria de carro para São Paulo, ela vai de avião. Terceiro, a última coisa que ela vai querer é companhia de colega de trabalho. Ela vai sozinha para São Paulo. Eu conheço gente que vai de carro para São Paulo. E as filhas dela. Então, assim... mas que empoderável tu botou. Para um pouquinho, deixa eu só... 30 segundos. 30 Por favor, aqui, deixa eu... Vitorino, tá bom. A nossa telespectadora... marido da Carla, então. A nossa telespectadora de Pelotas... A nossa telespectadora vai ficar brava se eu não citar o nome. Pergunta que foi encaminhada e respondida pelo Chicão. É dona Eliette Soares Vitor, da Encantadora Pelotas. Eu gosto muito. Em Pelotas, em vez de dizerem muito obrigado, tá? Como é que eles dizem? Merece. Aqui eu acho Santa Cruz do Sul, olha, Santa Cruz é uma estudante de jornalismo da Unisc. A Letícia, estudante de jornalismo da Unisc, que diz que adora o programa e tem como referência para se manter atualizada com bom humor. Obrigado, Letícia, a você, um beijo e também um beijo à sua mãe, a dona Maria Helena, em Santa Cruz do Sul. Obrigado pela gentileza e pela audiência. E o Paulo Leitão diz que bandido tem medo de morrer? Sim, está na hora da pena de morte. Tem muito peso nesta terra, e peso é peso mesmo. Paulo Leitão. Já o Luiz Silveira coloca assim no assunto paradeiro, KK, que eu me lembrei de Canal K, por isso que eu estou lendo. Onde está a Magda Beatriz? Essa pergunta que não quero. Dizem que está comemorando aí no Dia dos Namorados. É verdade. Num motel que ninguém sabe onde é que é. Deve ter feito uma viagem, entendeu? Estendeu a segunda-feira, né? E está namorando até agora, mas bem namorando agora num quarto cheio de espelho, de luz negra. Vai vir bem feliz amanhã. Vai vir bem feliz. Terça-feira ela vai estar ótima, maravilhosa, bem feliz de volta. Cumprimentos, 1 quilo a menos. Cumprimentos e abraços a quem nos dá honra da companhia, o senhor
Paulo André dos Santos e a senhora Virgínia Zanchi dos Santos. Um grande abraço. Também um grande abraço ao patrono do glorioso Esporte Clube Cruzeiro, Luiz Carlos Aragão. Internacional. Ex-presidente do Cruzeiro. Aí, ó, tá aqui, ó. O time do meu pai, o time heróico, sobrevive até hoje. Graças. Agora- Um abraço. Abraço, Aragão. É a hora dos aniversariantes do dia. Não pode Marco ser e morto. Barcelos. Não, alguns estão, eu. Ah, não, mas fazer não isso. tá. Primeiro eu vou falar de um general, você vai gostar da O história. general. O Winfield Scott. Quem foi esse general? Foi o mais longevo general a atuar em guerras nos Estados Unidos. Ele participou da guerra contra o México, ele participou da guerra contra a Espanha e participou da guerra da secessão. Este homem, mesmo, ele faleceu com quase 80 anos, que era raro naquela época alguém, inclusive está trabalhando aos 78, 76 anos de idade, como foi o caso desse general que atuou na guerra da secessão. Foi muito mal, ele era Yankee. Ele era Yankee contra os confederados que perderam a guerra por pouco. E eu torci para os confederados. Robert Figueiredo, meu ídolo. Menos armamento. E o segundo aniversariante é uma das maiores figuras da literatura portuguesa. Em primeiro lugar, Luís de Camões. Em segundo lugar, o senhor Fernando Pessoa, que morreu aos 47 anos de idade. O Fernando Pessoa se notabilizou, primeiro porque ele traduzia do inglês para o português, ele traduziu Shakespeare, traduziu muitos, Charles Dickens e outros autores. E em segundo lugar, porque ele viveu na África do Sul, a mãe dele ficou viúva, casou novamente, o novo marido a levou a viver junto com ele lá. Depois ele volta para Lisboa. E eu tive o prazer de frequentar o mesmo bar que ele frequentava, no Largo do Chiado. Largo do Chiado é uma localidade na parte alta da cidade de Lisboa. E esse nome, Chiado, deve-se a um benfeitor do bairro chamado Antônio Chiado. O nome dele é Chiado mesmo. Cacheava. E tem uma cadeira, se você for lá, e uma estátua do Fernando Pessoa, e essa cadeira, diz que o Fernando Pessoa sentava lá nessa cadeira, não sei. Ele tomava todos os dias 2 litros de vinho. Ele morreu de cirrose aos 47 anos de idade. E eu trouxe um livrinho dele, da famosa poesia, Valeu a Pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bajador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Você viu, compadre? Que coisa maravilhosa. O poeta, aqui. o poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que devera Fernando sente. Pessoa. Fernando Pessoa. E o outro aniversariante, Ben Johnson, ator americano. Outro Esse cara é do aniversariante- Miami Vice. Isto. Antônio Pitanga. O Antônio Pitanga também está de aniversário hoje, completando 77 anos de idade. Temos ainda o aniversário do Malcolm McDowell, que é um excelente ator americano. Laranja mecânica. Laranja mecânica, Isso aí. exatamente. Ban Ki-moon, Stanley que é o Kubrick. secretário da ONU, que não faz absolutamente nada. Outro aniversariante é a Rita Cadillac. Sabe Olha, quantos quantos anos tem? Ah, curiosa, hein? Mulher gosta bem dada das outras mulheres. 62 anos ela está fazendo hoje. 62 anos. Ela não conheceu o pai dela, ela teve uma série de problemas na sua infância e sofreu muito essa mulher. Se tornou prostituta, fez filme pornográfico, disse que teve que beber para fazer o filme. Ela conta uma série de histórias. Ela, na época do Chacrinha, na época do Chacrinha, ela era uma das chacretes mais famosas, porque ela realmente tinha um corpo escultural. Esses são os aniversariantes de hoje. Eu saliento, então, uma figura do grande Fernando Pessoa. Eu acho que não tem brasileiro que não tenha lido Fernando Pessoa. O segundo maior poeta português. O primeiro, Luís de Camões e os seus Lusíadas. Mário, quero saber quando é que vais contar as tuas histórias, a vivência que tivesse com o Chacrinha. Bom, o Chacrinha, eu trabalhei junto com o Chacrinha, eu fui locutor do Chacrinha. Alô, Barcelos, Nariz e Caramelos. E eu passei para ele. Vocês lembram quando ele pegava o nariz das pessoas? Isso fui eu que disse para ele, porque um dia eu estava lendo um noticiário na Rádio Globo do Rio de Janeiro, e um mau caráter, em termos, comprou um pato para fazer o Rio no ar. Aí eu estou lendo o Globo no ar, não me lembro, o repórter era essa, não sei que noticiário eu estava lendo.
Eu estava lendo. Aí sabe o que aconteceu? Jogou o pato dentro. Aí eu olho o pato, olha para mim, terminou o noticiário. Terminou o noticiário. Daí é que surgiu. Mas não terminou o programa e agora é a hora da devassa. É claro. E já que temos aqui um tão criativo que trabalhou com chacrinha e tudo mais, a frase é sua, Marne Barcelos. E a promoção está valendo através do e-mail atualidades@pampa.com.br. A frase é: quero me achar com uma devassa. Quero me achar com uma devassa. Opa! Dona Carla, fala enquanto eu posso estou dar um procurando drops aqui. aqui? Querem me achar com uma devassa. Quero me achar. Quero me achar com uma devassa. Quero me achar com uma devassa. Dona Carla? É porque se fosse querem me achar com uma devassa, nós já tinha ganho. Você achou ele puxando dele. Dona Carla, posso dar um drops? Primeiro, uma homenagem ao Vitorino, que eu achei muito bacana. O comentário de uma palestra que ele fez em Porto Alegre e também uma foto dele no Facebook com um estilo roqueiro, o Vitorino. Lá mandar um abraço pro pessoal da Lehmann. Eu acho muito legal. Carinho, galera. Mas, cara, o drops que eu queria dar é o seguinte. Eu que sou um cara assim, especialista em conhecimento de relógio, eu vou dizer uma coisa hoje que pouca gente conhece. O lugar mais fundo do planeta se chama Fossa das Marianas, no Pacífico. Ela dá 11 mil metros. O único pessoa humana que desceu lá foi James Cameron, que é na Depressão Challenger. Lá o corpo humano ele tem que descer com um submarino. Só tem 2 relógios que podem descer a Fossa das Marianas. O Rolex Deep Sea, que seria o Sea Devil, 12 mil metros. Sabe qual foi o segundo relógio? Essa é fantástica. Um relógio que foi certificado pelo oceanográfico Jacques Cousteau de Monte Carlo e também de Nice, na França. O Tecnos 8.000 metros, 800 ATM, Aqua. Relógio brasileiro produzido em Manaus. A tecnologia brasileira é fantástica. Só 2 relógios, um é brasileiro. Muito legal, eu acho. Olha, já temos o vencedor. Boa noite. A frase é: quero me achar com uma devassa. Atenciosamente, José Cler Pereira da Silva. Já que eu estou falando com vocês, eu quero mais um recado. A NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês. Por 3 meses no combo multi, isso mesmo. Olha só, são só 50 centavos por dia e ainda ganhe um ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, 1111, Menino Deus, ou ligue 0800 200 0901. Eu vou repetir, 0800 200 0901. Consulte condições de aquisição. O mundo dos nets, faltou. É dos nets, o pensamento devastador para encerrar o programa. Porque depois que eu ler esse pensamento aqui, o programa vai terminar mesmo. Olha aqui, ó, só mandar um abraço para a NET, que está dizendo o seguinte, a NET, você é uma figura, né? Ela diz o seguinte, ó, ô Vitorino, já que o Atos está contigo, você é lindo. Ah, viu? Ela disse o seguinte, gente, a Magda está na procissão de Santo Antônio para tentar conseguir. Hoje é dia de Santo Antônio. Faz sentido. Hoje é dia de Santo Antônio, que é um santo português, para quem não sabe. Santo Antônio é um santo português. E nesse momento acontece a procissão das luzes ali na paróquia de Santo Antônio. E eu só gostaria de colocar um apêndice aqui no que falou o nosso Chicão Tofani a respeito do relógio Tecnos. Eu não sei, nunca mais vi, faz muitos anos, eu era muito amigo do Mário Goethens, que era o dono, ainda é o Mário. Uma grande figura. A Tecnos é o maior grupo relojoeiro da América do Sul, que tem as marcas mais fashion do mundo, que nem Armani, Diesel, aqui no Brasil. Agora essa tecnologia brasileira é fantástica. Conheci aqui por Porto Mas tu sabe, Mari, que o ser humano, no mergulho de snorkel, isso eu já fiz vários mergulhos em Cancún, assim, mais de 5, 6 metros, ele não resiste mais do que 323 metros. Ele desce 12 minutos para descer 323 metros. E para subir demora 15 horas, porque ele tem que descomprimir. Então eles atiram uma corda com vários cilindros e o cara vai descomprimindo o corpo. É fantástico isso aí. Acho legal. Fantástico isso. Também o que é?
O Atualidades Pampa. Terminou? Não, Agora, não, ainda um tá agravo ao com Vitorino. O Vitorino é que nem aquelas gatas da noite, aquelas mulheres. Tu faz um elogiozinho, se julga Miss Brasil. Você falou... Nem precisa você fazer falou- elogio, ele já se julga, não é mesmo? Brasil? Miss falou- Brasil. Você falou das fossas. Até tu, Brutus. Tô brincando. Você falou das gente. É que tá no fossas. final do programa. Eu me lá, lembrei né, das Marcelo? fossas ardeatinas. Vocês sabem o que é isso? E essa só tu. Essas fossas ardeatinas lá na Itália, em Roma, 10 segundos. foram as fossas em que 300 e tantos italianos foram mortos pelas forças alemãs na Segunda Guerra Mundial. A última frase. Para encerrar o programa, o gol não foi legal ao desclassificar o Brasil. Porque na vida, quando o Peru não funciona bem no ataque, está liberado usar a mão. Tá, mas o Peru entrou. Ai, com essa a gente estoura aqui. Amanhã a gente continua com esse assunto, porque tem mais Atualidades Pampa com a sua participação. É claro, muito obrigada pela companhia e até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.